Minutos, muito bom dia para você que tá ligado na programação. Está chegando por aqui mais uma edição do Jornal da Mix, o melhor da informação e da prestação de serviço na sua manhã. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. E a partir de agora você acompanha aqui em 102.9 no FM para toda Londrina e região, e você também pode acompanhar o Jornal da Mix pelo YouTube, @Rádio Mix Londrina. Ouça também pelo nosso Facebook, acompanhe com as imagens já a nossa live rolando por lá também, Mix FM Londrina no Facebook. Você acompanha também a nossa programação nas plataformas digitais. E você também tem a opção do nosso aplicativo, que é o Rádio Mix FM. Você baixa tanto no Google Play quanto na Apple Store. E aí, muito simples para você só abre o aplicativo, a primeira vez você põe que você quer ouvir a Rádio Mix de Londrina, depois disso, meu querido, é só abrir o aplicativo e seguir ouvindo a melhor programação do seu rádio por aqui. E você, para mandar a sua mensagem, seu bom dia, seu alô, a sua reivindicação, fique à vontade também no nosso 43 3357 1029. Então 43 3357 1029 é o telefone que você manda a sua mensagem e participa aqui do nosso Jornal da Mix. Lembrando que hoje é uma quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Estamos no outono brasileiro. Eu sou Éder Dias e eu te faço companhia até as 8 da manhã com muita informação para você. O melhor mix de notícias está aqui. Jornal da Mix. Tá aí, Mix, 7 horas e 5 minutos, 7 e 5 na Mix. E a gente chega por aqui com a nossa ficha técnica, porque a apresentação e reportagens ficam por minha conta. Eu sou Éder Dias, a participação é do Rafael Morientes, as redes sociais ficam com o José Roberto, a direção comercial é do Reginaldo Carvalho e a direção geral é do Otávio Cesário. Essa é a equipe da Mix que trabalha sempre para levar para você o melhor da informação. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Tá aí, 7 horas e 5 minutos, 7 e 5 na Mix. Vamos saber quais são os destaques do nosso Jornal da Mix de hoje. Olha, a Secretaria de Saúde alerta para aumento de circulação de vírus respiratórios. Obras do pronto atendimento da Zona Sul de Londrina estão com apenas 34% de execução. Tem também obras da cidade industrial que só devem ser entregues no segundo semestre. Tem um novo mercado, o Paraná vai exportar carne suína para o Chile. Estados do Sul fecham um planejamento estratégico e parceria para eventos climáticos. 1,5 bilhão em 1,6 mil quilômetros. A pavimentação transforma áreas rurais do Paraná. Evento nacional em Curitiba debate políticas públicas para a população idosa. E olha, inscrições no programa que transforma pesquisas em negócios encerram nesta sexta-feira. Governo do Estado entrega a sede própria do Conselho Tutelar em Rolândia. E alunos de colégio estadual criam calculadora para ajudar colegas com tabuada. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso Jornal da Mix. Jornal da Mix. Esporte. Tá aí, Mix, 7 horas e 7 minutos. E a gente chega por aqui com as notícias do esporte. Tem o Rafa Morientes trazendo os detalhes aqui de mais rodadas do futebol. E você fica sabendo de tudo que acontece aqui, né, no nosso futebol com o Rafa Morientes, com o Tabelando em um Minuto. A gente traz também os detalhes aqui de mais uma rodada da Sul-Americana. Tem jogos hoje, tem brasileiro jogando hoje. Na Libertadores também não é diferente. Jogos acontecendo ontem, algumas decepções, alguns frangos, enfim. A gente vai trazendo os detalhes no finalzinho do nosso programa aqui para você ouvinte do 102.9, para você ouvinte do Jornal da Mix. 7 horas e 7 minutos, lembrando que hoje também nós temos o nosso quadro Momento Nipo Brasileiro aqui no Jornal da Mix, e aqui você fica muito bem informado no 102.9 também através das nossas plataformas digitais, tá certo? Vamos lá, 7 horas e 8 minutos, o tempo mudou, então agora a gente fica sabendo como fica o tempo para hoje na nossa previsão do tempo. Previsão do tempo no Jornal da Mix.
Tá aí, 7 horas e 8 minutos. Fazia tempo que eu não vi uma amplitude térmica tão baixa como a de hoje. A mínima de 18 é o que temos neste momento, 18,3 graus de temperatura, e a máxima para hoje é apenas de 20 graus na cidade de Londrina. É o que tá dizendo o CIMEPAR por aqui, tá? E vem acompanhado de chuva. Precipitação acumulada para hoje, 17,6 milímetros, ou seja, é bastante chuva na cidade de Londrina. Então, temos para hoje a máxima de 20 e a mínima de 18. Você pode sair agora, você que vai pro trabalho, ou você que daqui a pouco tá indo no seu compromisso, pode levar uma blusa e pode levar um guarda-chuva, uma capa, porque vai chover e vai chover bastante na cidade de Londrina. Se a gente for olhar aqui o gráfico por hora, aqui a gente tem a chuva começando ao meio-dia, só que com essa probabilidade de 95%, que é o que está sendo esperado, com 17,6 milímetros, nada impede que essa chuva chegue antes, ou seja, vai sair de casa, leva seu guarda-chuva, pode levar aí a sua blusa de frio, porque com 18 e 20 graus e um vento como hoje, de sudoeste a 7 km por hora, com rajadas de até 26, a sensação térmica vai ficar bem baixa. Então, a gente tem para hoje esse panorama de chuva, 18 graus de mínima, 20 de máxima, 17,6 milímetros de chuva. É uma chuva já considerável, com essa probabilidade de ocorrência de chuva em 95%, tá certo? E para amanhã a gente tem, na sexta-feira também, precipitação acumulada de 27 milímetros, mais chuva do que hoje ainda nessa sexta-feira. E as temperaturas amanhã sobem um pouquinho mais, chegando na casa dos 24 graus. E depois, no sábado e no domingo, já temos aqui poucas nuvens e céu claro, respectivamente, com a temperatura subindo mais um pouquinho, chegando ali na casa dos 26 graus. E a partir da semana que vem, as temperaturas caem mais, tá? Então, aqui a gente tá falando, hoje especificamente a mínima subiu, a gente estava enfrentando ali mínimas na casa dos 16, 17 graus, com sensações térmicas também nessas casas, e aí a máxima estava chegando em 24, 25, então hoje a máxima desceu. Na semana que vem a mínima vai descer, então para a semana que vem a gente está esperando aqui cerca de 14 a 15 graus, até 13 em alguns dias da semana. Então para a semana que vem, tempo ainda mais frio na cidade de Londrina, tá? Só lembrando que hoje o sol nasceu às 6 horas e 42 minutos e o pôr do sol será às 18 horas e 4 minutos. O nascer da lua foi às 4 e 18 da madrugada e o pôr da lua será às 16 horas e 34 minutos. Lembrando que estamos na fase da lua minguante. 7 horas e 11 minutos. Você ficou sabendo agora da previsão do tempo por aqui. O seu dia começa com a boa informação, aqui no Jornal da Mix. Aí, 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, vamos começar falando de saúde, vamos trazer o boletim da dengue por aqui. O boletim confirma 5.767 novos casos de dengue e mais 2 óbitos no Paraná. Vamos acompanhar. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou nesta quarta-feira um novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais de 5.767 casos da doença e 2 óbitos. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 147.531 notificações, 42.802 diagnósticos confirmados e 33 óbitos em decorrência da dengue no estado. Dos 399 municípios, 395 já registraram notificações e 352 têm casos confirmados. As novas mortes foram em Apucarana, de uma mulher de 65 anos, e em Toledo, de um homem de 75, ambas em março e abril. As regionais com mais casos confirmados são Londrina, com quase 10 mil, Paranavaí, com mais de 9 mil, Maringá, com 5.100, Umuarama, com 2.900 e Jacarezinho, com 2.700. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça que o trabalho de combate à dengue precisa continuar com o empenho de todos. Eu quero aqui aproveitar esse momento e dizer que nós continuamos trabalhando com atenção, pedir às equipes municipais de vigilância em saúde que façam o combate aos focos locais, os criadouros do mosquito Aedes aegypti, incentive as crianças, fale com as famílias. Esse trabalho tem que continuar existindo. Infelizmente, já estaríamos com os números diminuindo, mas eles ainda se mantêm.
O boletim também traz dados de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A chikungunya tem mais de 5.000 notificações e 2.100 casos confirmados. Já o Zika vírus teve 43 notificações, mas nenhum caso confirmado até agora. O informe semanal completo, bem como mais informações sobre os dados da dengue, estão disponíveis no site da Agência Estadual de Notícias, o aen.pr.gov.br. Repórter Gabriel Ramos. Tá aí, Gabriel Ramos, muito obrigado pela sua participação. Agora são 7h13, 7h13 na Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Tá em 7h14, 7h14 na Mix, e a gente segue por aqui trazendo mais informação e prestação de serviço para você, ouvinte do 102.9. Vamos lá, olha, obras da cidade industrial só devem ser entregues no segundo semestre de 2025. As obras da cidade industrial de Londrina só deverão ser entregues a partir do segundo semestre deste ano. O consórcio responsável pelo empreendimento pediu à prefeitura um acréscimo de 183 dias para concluir o loteamento que já teve os terrenos leiloados no final do ano passado. O espaço reservado para o condomínio industrial está localizado na Avenida Saul Wilkind e conta com uma área total de 395 mil metros quadrados, além de um investimento de 37,7 milhões de reais. No pedido de aditivo, o consórcio afirmou que a falta de definição e a demora para formalizar e analisar os aditivos de serviço, quantidades e valores afetaram diretamente a organização e a execução do contrato. A empresa destacou que se esses problemas não forem resolvidos rapidamente, os serviços terão que ser executados de forma diferente do planejado, o que pode comprometer a eficiência e o equilíbrio financeiro do contrato. O diretor de edificações públicas da Secretaria de Obras de Londrina, Fernando Tonouti, se diz otimista com a execução das obras e afirma que não há indícios de que a secretaria deva se preocupar. Em agosto do ano passado, a empresa responsável pela obra solicitou um aditivo de R$250 mil, que ainda estava sob análise na Prefeitura de Londrina. Tonouti sinalizou que nos próximos dias esse aditivo financeiro deve ser liberado. As obras começaram em 2021 com a liberação de recursos do governo do estado, mas a prefeitura rompeu o contrato com menos de 5% dos trabalhos concluídos, alegando irregularidades por parte da primeira empresa. Depois, uma nova licitação foi realizada. A previsão era de que as obras fossem finalizadas em abril, mas elas ainda estão em 72% de conclusão. Agora são 7h16, 7h16 na Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Tá aí, 7h16, 7h16. Vamos lá, estados do Sul fecham planejamento estratégico e parceria para eventos climáticos. O governador em exercício, Darcy Piana, participou nesta quarta-feira em Brasília da reunião do CODESUL, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, que reúne Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Durante o encontro, os governadores apresentaram o Planejamento Estratégico Visão Regional 2040, que traça diretrizes de desenvolvimento para a região no longo prazo. Os estados também avançaram em um acordo conjunto para o enfrentamento de emergências climáticas, com a assinatura de um memorando de entendimento com o Banco Mundial para a criação de um sistema integrado de monitoramento climático e gestão de riscos. Também participaram do encontro os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, além de secretários estaduais e demais autoridades. O secretário do CODESUL pelo Paraná, Orlando Pessutti, destacou o trabalho conjunto pelos 4 estados. A importância do trabalho integrado em busca do desenvolvimento, em busca do fortalecimento das nossas ações. Aqui foi demonstrado o que estamos construindo através do GT do Clima, parceria com o Banco Mundial, que está caminhando muito bem. Aqui foi dito sobre o Plano Visão 2040, que é dar uma ferramenta de planejamento para os 4 estados.
A Comissão de Planejamento e Gestão do Codesul apresentou o Visão Regional 2040, que tem como objetivo promover o desenvolvimento integrado pelas próximas décadas. O plano orienta, por exemplo, que os estados atuem de forma coordenada em áreas prioritárias como meio ambiente, educação, logística e segurança pública. O documento foi construído pelas secretarias estaduais de planejamento e contou com um apoio técnico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e do BRDE. O plano trabalha com 5 diretrizes diferentes que foram consideradas como fundamentais para o futuro: estrutura produtiva e ganhos de produtividade, resiliência e adaptação às mudanças climáticas e preservação da biodiversidade, inclusão e bem-estar, atividades portadoras de futuro e, por fim, governança e inovação no setor público. A partir disso, o planejamento se desdobra em 9 eixos estratégicos. Os governadores também avançaram nas discussões para integrar as coordenadorias estaduais de defesa civil. A ideia é de que os órgãos atuem com protocolos parecidos. Para isso, os governadores assinaram um memorando de entendimento com o Banco Mundial. Os governadores ainda discutiram ações de policiamento integrado nas fronteiras, os impactos da nova regra de distribuição dos royalties do petróleo e, por fim, projetos de infraestrutura que estão em execução. Repórter Gustavo Vaz. Tá aí, Gustavo Vaz, muito obrigado pela sua participação. Agora são 7h19, 7h19 na Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Tá aí, olha, tem muita coisa boa pra gente tratar no nosso Jornal da Mix de hoje. A gente ainda fala aqui pra vocês do programa Pro Esporte, que bate recorde em 2025 com 1.850 projetos inscritos, tá? A gente fala também no final do programa sobre esportes. Aqui tem o Rafa Morientes, daqui a pouquinho a gente fala de trânsito. E hoje temos o nosso quadro Momento Nipo Brasileiro pra você ouvinte aqui do Jornal da Mix, tá certo? Olha, não sai daí, já a gente volta. É um rápido intervalo na programação da Mix. Já a gente volta com mais informação. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. A Mix tem tudo o que você precisa. Tá a fim de relembrar as músicas do passado? Vem pro Baú da Mix. Baú da Mix. Quer se atualizar com as notícias do momento? Tem Mix News todos os dias. Eu trouxe hoje uma grande novidade, um lançamento de música exclusivo aqui na Mix. Agora, se você quer música direto, sem intervalos, na Mix tem o No Break. Mix No Break. Para testar a sua memória com muita nostalgia, participa do Áudio das Antigas. Áudio das Antigas. E no final do dia, queremos ouvir a sua opinião sobre os assuntos do momento com a Giza e o Caco no Mix Tudo. Mix Tudo. Mix. Você faria tudo por dinheiro? Já fez tudo por dinheiro? Mas o que foi isso tudo? Queremos saber, né, Caco? Isso, então já sabe, aqui na Mix tem tudo que você quer ouvir, porque aqui é o melhor mix do Brasil. É dia de Song Day na BYD Servopa. Só neste sábado 26 de abril. Aproveite bônus de até 20 mil. Super valorização no seu usado. Carregador portátil e Wallbox. Condições válidas só para a família Song. E só nesse dia. Corre pra BYD Servopa e saia de elétrico novo. BYD é Servopa. Você e o futuro na mesma direção. Avenida Tiradentes 2611. Desacelere seu bem maior e a vida. Mix. Há mais de 12 anos, a Pride Construtora transforma o Paraná. Em Londrina, já realizamos o sonho da casa própria de mais de 2.000 londrinenses. Agora chegou a vez da Zona Sul. Condomínios para você sair do aluguel com parcelas que cabem no seu bolso. Unidades pelo Minha Casa Minha Vida com condições especiais. Acesse imóveispride.com.br/Zona Sul e saiba mais. Pride. Sinta orgulho da sua história. Mix. Precisou do Detran? Vá ao Detran Inteligente. Sem trânsito, sem fila, sem complicação. O que eu preciso eu resolvo. É na palma da minha mão. Mais de 90 serviços online no app e no portal. Até o primeiro emplacamento dá pra fazer. Sem sair de casa, sem perder nenhum minuto. É o Detran Inteligente. Rápido e eficiente.
Baixe o app ou acesse o portal detran.pr.gov.br. Detran Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Mix 723. Mix. Aproveite a campanha de vacinação do Hospital Veterinário da Unifil e deixe a saúde do seu pet em dia. De 10 de abril a 10 de maio, você proporciona uma vida longa e saudável ao seu animalzinho, com vacinas essenciais a preços especiais. Hospital Veterinário da Unifil. Nunca foi tão fácil cuidar do seu pet. Entre em contato pelo telefone 43-3375-6400 e saiba mais. Hospital Veterinário Unifil. Tudo em um só lugar. Mix. Que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Neste sábado, dia 26, a Hyundai Lovot realizará o Hyundai Day, evento nacional de vendas em conjunto com a fábrica. Condições de negociações exclusivas e imbatível. Participe desta experiência. Plantão até às 20 horas. HyundaiLovot.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Baú da Mix. No Baú da Mix, a gente só toca as músicas que marcaram a sua vida. Baú da Mix. As boas do passado você curte no Baú da Mix. Baú. Todos os dias aqui na Mix. O melhor mix do Brasil. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Mix 7 horas e 24 minutos, estamos de volta na programação da Mix com mais informação e prestação de serviço para você ouvinte aqui do 102.9. Vamos lá, olha, evento nacional em Curitiba debate políticas públicas para a população idosa. O Paraná recebe nesta quarta e quinta-feira a segunda reunião descentralizada e ampliada do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa na gestão 2023-2025. Organizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, o evento acontece no Salão de Atos do Parque Barigui, na capital, e debate temas que serão tratados também na Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, entre os dias 26 e 28 de agosto, e depois levados à 6ª Conferência Nacional, agendada para os dias 5 a 8 de novembro, em Brasília. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, o presidente do Conselho Nacional, Rafael Castelo Branco, e o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, participam do evento. Cerca de 30 conselheiros nacionais, além de dezenas de representantes estaduais e municipais, para debaterem políticas públicas para a população idosa no Brasil, dão continuidade aos trabalhos nesta quinta-feira. A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destaca o trabalho que vem sendo feito. Viveremos muitos anos, mas infelizmente nem todos se prepararam para isso e muito menos as famílias se prepararam para cuidar durante tanto tempo das pessoas que não têm a oportunidade de conhecer com qualidade de vida. Nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás, de promover a igualdade de gênero, de raça e de gerações. Contem conosco, a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoas Idosas está à disposição e eu tenho orgulho de estar ao lado do governador Ratinho Júnior, servindo o povo do Paraná, liderando essa pauta. Para o secretário nacional Alexandre da Silva, é importante reunir iniciativas nas 3 esferas públicas, para as políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população. De ouvirmos quais são as demandas, quais são os problemas, quais são as lacunas, quais são as soluções, quais são os programas que deram certo, quais são os projetos que deram certo e, ao mesmo tempo, fazer conexões. Tenho dito que, para além de onde nós viemos, quem representamos, a pauta da pessoa idosa e a pauta do envelhecimento deve ser algo que nos una. Para mais informações, acesse o site da Agência Estadual de Notícias, aen.pr.gov.br. Repórter Vitor Luiz. Tá aí, Vitor Luiz, muito obrigado pela sua participação. Agora são 7 horas e 27 minutos, 7h27 na Mix.
O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Olha, já a gente fala do trânsito para você ouvinte aqui do 102.9, mas antes a gente tem informações importantes para você ouvinte aqui do Jornal da Mix. Olha só, com apoio do estado, 59 municípios economizam 8,8 milhões em projetos. Você sabe se a notícia você acompanha por aqui. As universidades estaduais somam 87 projetos de obras públicas desenvolvidos para 59 municípios do Paraná. Os modelos técnicos são elaborados nas unidades do Escritório de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura pelo Projetec, um programa coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A iniciativa busca atender demandas de pequenas cidades que precisam executar obras importantes. Em pouco mais de 3 anos do programa, a economia para os cofres públicos desses municípios alcançou R$ 8.800.000, numa média de R$ 101.000 por projeto. Esse é o valor que as prefeituras pagariam caso tivessem que buscar serviços privados para os projetos executivos. Para o diretor de Ciência e Tecnologia da pasta, Marcos Aurélio Pellegrina, esse é um modelo inovador de gestão pública. Essa parceria entre o Estado, as universidades e os municípios é um exemplo de como a expertise acadêmica pode ser transformada em benefício concreto para a população, otimizando recursos e garantindo soluções técnicas de qualidade para as comunidades que mais precisam. A Carta de Serviços dos Escritórios Acadêmicos contempla edificações prediais e infraestrutura urbana, incluindo projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários e de prevenção contra incêndio. O Projetec adota a metodologia BIM para proporcionar mais eficiência. Essa abordagem permite a criação de modelos digitais integrados que unificam todas as etapas do projeto com mais precisão e economia de recursos. O assessor da Diretoria de Ciência e Tecnologia da Secretaria Estadual, Ricardo Rocha, responsável pela coordenação do programa, destaca os aspectos de aprendizado e formação profissional. O Projetec é uma iniciativa que transforma conhecimento teórico em prática, unindo estudantes e profissionais de engenharia e arquitetura para propor soluções reais, fortalecendo a conexão entre a formação profissional e o mercado de trabalho, além de promover a qualificação profissional paranaense em um ambiente de aprendizado contínuo. O Projetec da UEL, por exemplo, desenvolveu os projetos arquitetônicos e complementares para a ampliação do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lídia Sescato Bom Tempo, em Açaí. Já a equipe da UEM foi contratada pelo município de Cruzeiro do Sul para elaborar o projeto da Capela Mortuária, com espaços funcionais para velórios. A UEPG entregou o projeto do Centro de Reabilitação e Hidroterapia em Ivaí. A UEMP elaborou um galpão para a instalação de startups em Andirá. A Unicentro desenvolveu uma usina de reciclagem que será implantada em 6 cidades do Paraná. Outros projetos que estão em fase avançada são de reforma e ampliação de escolas. É o caso da Escola Pestalozzi de Educação Especial, contratada por Catanduvas, na região sul, e de uma escola de ensino fundamental e médio em Corumbataí do Sul, no centro-oeste. Esses projetos estão sendo desenvolvidos pela UniOeste e pela Unespar. Repórter Gustavo Vaz. Tá aí, Gustavo Vaz, muito obrigado pela sua participação. Agora são 7h31, 7h31 na Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Jornal da Mix. Trânsito. 7h31, vamos às atualizações do trânsito rapidamente para você ouvinte aqui do 102.9, é você que está indo para o seu trabalho, você que está indo para a escola, de repente, olha, tem notificação de acidentes na Avenida Tiradentes, então, marginal da PR 369, ali próximo a PUC Londrina, tem notificação de acidente, então você motorista que vai passando por ali, presta atenção, toma cuidado, vai com calma, pois tem essa notificação de acidente por aqui. Vamos aos outros pontos aqui na cidade, olha, na Professor João Cândido tem notificação
situação de semáforo avariado, então o motorista que passa por lá também exige um certo cuidado na região central da cidade. Rua Para-Rua Goiás com certa lentidão e velocidade na casa dos 12 km por hora. Em alguns pontos na Avenida Brasília, velocidade variando entre 16 e 18 km por hora. Na Zona Norte, Winston Churchill com certa lentidão também em boa parte da sua extensão. E também a gente tem aqui na região central da cidade ainda alguns pontos, como por exemplo na Juscelino Kubitschek, ali próximo à Unifil, com bastante lentidão para o motorista que passa naquela região. Indo para a região leste aqui, na verdade partindo para a região sul, ali próximo ao Parque Municipal Arthur Thomas, na 10 de dezembro e Avenida Portugal, velocidade do motorista variando entre 16 e 14 km por hora, tá certo? E também temos aqui na região do Lago Igapó, Higienópolis com certa lentidão, velocidade na casa dos 22, Bento Munhoz da Rocha Neto, para o motorista que vai acessar a Higienópolis também com bastante lentidão, velocidade ali na casa dos 10 km por hora no finalzinho da Bento Munhoz da Rocha Neto com a Avenida Higienópolis. A princípio essas são as informações do trânsito de momento. A qualquer momento voltamos com mais informação para você ouvinte aqui do 102.9 sobre o trânsito na cidade de Londrina. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Tá aí, 7 horas e 33 minutos, 7h33. Olha, governo do estado entrega a sede própria do Conselho Tutelar em Rolândia. Após mais de 10 anos de espera, Rolândia, no norte do estado, ganhou nesta quarta-feira uma sede própria do Conselho Tutelar. Com uma obra iniciada em 2023, foram investidos R$1.300.000 na estrutura. O município esperava por uma sede própria desde 2014. As obras integram um pacote de construção de 12 novos espaços anunciados pelo governo do Paraná por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Família e das cidades. Os recursos são do Fundo da Infância e Adolescência. Somados, todos os projetos representam um investimento de R$16.900.000. Além dos recursos para as obras, o fundo deliberou, por meio do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, a destinação de R$110.000 para a compra de mobiliário para equipar os novos espaços. Segundo o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, os novos conselhos tutelares proporcionam mais conforto para os servidores e para as famílias, fortalecendo os direitos de crianças e adolescentes. Conseguimos desencalacrar essa obra de 2014, 11 anos. Não é possível que a gente demore tanto, tendo recursos públicos do Fundo da Infância e da Adolescência, que é um fundo muito rico, que tem muitos recursos. Distribuímos agora uma deliberação do SEDECA, 159 milhões para todos os municípios do estado, para a política da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar do município faz em média 250 atendimentos por mês. A presidente do órgão em Rolândia, Laís Sofia Bortolassi, destacou a felicidade de receber a nova estrutura. Nós estamos vindo de uma estrutura bem menor, né? E aqui nós podemos encontrar uma estrutura melhor, mais bem amparada, onde nós vamos poder atender melhor as pessoas, tratar com elas com a humanidade que elas merecem. Então nós, enquanto conselheiras, estamos muito, muito felizes com esse prédio, com toda essa estrutura, né? Porque vai ser garantia dos direitos das crianças, da família e também dos trabalhadores. Os novos conselhos tutelares têm um projeto padrão desenvolvido pela Secretaria das Cidades. Elas contam com uma área de 223 metros quadrados com recepção, 5 salas de atendimento, uma sala de uso múltiplo, além de vestiários sanitários, salas de apoio administrativo e também um jardim interno. Algumas das salas são preparadas para atendimentos particulares, com o uso da chamada escuta qualificada, uma abordagem especializada para ouvir e acolher crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade ou risco, que podem relatar experiências sem se sentirem intimidadas ou julgadas. Repórter Gustavo Vaz. Tá aí, Gustavo Vaz, muito obrigado pela sua participação. Agora são 7 horas e 37 minutos, 7h37 na Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix.
Vamos lá com uma última informação antes do nosso quadro Momento Nipo Brasileiro. E olha, saúde alerta para aumento da circulação de vírus respiratórios no Paraná. O VSR, vírus inicial respiratório e influenza A tiveram aumento na circulação no Paraná nas últimas 3 semanas. A positividade nos testes para detectar a presença do vírus subiu 133% para o VSR e o vírus da gripe aumentou 497%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Laboratório Central do Estado. Para chegar a este resultado, foram analisadas nesses 2 meses 3.013 amostras que servem de base de dados para os relatórios epidemiológicos e o Sistema Nacional GAL, gerenciador de ambiente laboratorial. Além dos 2 vírus mencionados, também foram realizadas a testagem na frequência para os vírus SARS-CoV-2, influenza B, rinovírus, metapneumovírus e adenovírus, que apresentaram um cenário de pouco aumento ou até queda nos percentuais. Diante do aumento considerável das amostras positivas para alguns vírus respiratórios, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca a importância da vacinação e alguns cuidados básicos, como a higienização das mãos e manutenção de ambientes arejados. Isso acaba sendo mais preponderante ainda a necessidade da vacina. A vacina contra a influenza consegue ajudar os paranaenses e os brasileiros a diminuir a possibilidade de contrair doenças ligadas à influenza. E agiliza e facilita o trabalho, inclusive na porta da UPA, na porta do pronto-socorro, dos médicos e enfermeiros das triagens. Então eu quero deixar esse recado com muito respeito a todos. Vamos manter as vacinas em dia. Quem puder vacinar rapidamente contra a gripe e influenza, tome a vacina. Quem for do grupo prioritário, mais rapidamente ainda. Vamos chegar no período mais frio do ano com a imunidade completada. Mais informações estão disponíveis no site da Agência Estadual de Notícias, o aen.pr.gov.br. Repórter Gabriel Ramos. Tá aí, Gabriel Ramos, muito obrigado pela sua participação. Agora são 7h39, 7h39 na Mix. E agora a gente começa por aqui o nosso quadro Momento Nipo Brasileiro. O seu dia começa com a boa informação, aqui no Jornal da Mix. Tá aí, 7h39, 7h39, começando o nosso quadro Momento Nipo Brasileiro, conversando com Mário Iramina hoje, ele que é advogado formado pela UEL, mas teve uma mudança na sua carreira e a gente vai falar sobre isso agora. Mário, muito obrigado pela sua participação, é um prazer receber você aqui no Jornal da Mix. Eu que agradeço o espaço, né? E um bom dia a todos, principalmente o 102.9 FM que nos está dando esse espaço. Espero poder fazer um bom programa com você. Maravilha. A gente vai começar, né? Como a gente sempre começa aqui no nosso Momento Nipo Brasileiro. Conta pra gente um pouquinho da sua família que veio pra cá pro Brasil, em que ano veio, qual geração era. Por gentileza, fala um pouquinho da sua história. Bem, eu venho de uma família onde meu tio-avô veio na primeira leva de imigrantes japoneses, né, que chamavam-se Kasatomaru. Então nós somos pioneiros no Brasil. Meu pai já era brasileiro, minha mãe brasileira, então eu sou da terceira geração e nós somos de uma ilha chamada Okinawa, no Japão, onde o povo, apesar de todo o sofrimento em todas as etapas da vida lá, é um povo próprio indígena, né? Mas são um povo feliz. Então eu acho que a gente veio de uma geração boa. Maravilha. A gente, quando eu recebi aqui o release, como a gente sempre recebe, para conhecer um pouquinho dos entrevistados, dar uma olhada aqui, fazer, elaborar as perguntas aqui, como a gente sempre recebe, eu vi algumas curiosidades. Porque, por exemplo, você foi para a carreira de formação em advocacia na UEL, em direito na UEL, mas depois você foi para a parte empresarial e você chegou no futebol. Conta pra gente como foi esse processo de transição de carreira, porque é uma transição de carreira meio incomum. Bem, eu sou de uma família onde o meu pai teve muita conquista.
Então ele era um fazendeiro, criador de gado, né? E eu praticamente seria o substituto natural nessa linhagem de pecuarista, tá? Só que houve alguns acidentes no meio do caminho, onde meu pai faleceu e eu tinha 23 anos. Então isso mudou completamente o rumo da minha vida. Só que eu precisava ter um diploma. Sim. Universitário, porque esse era o foco, sempre foi o foco da colônia japonesa. Então, na verdade, eu fiz direito, mas fiz direito sem a intenção de advogar. Então, aí a gente montou uma empresa de agropecuária, né, onde a gente tinha uma indústria de sal mineral, e aí trabalhei nessa empresa até a hora de me formar, para depois eu assumir a fazenda no Paraguai, tá? Mas sempre com essa ideia de um dia poder fazer aquilo que eu sempre sonhei, que é trabalhar no futebol. Então, justamente nessa época surgiu a oportunidade, porque era o boom da vinda dos japoneses no Brasil para jogar futebol. Então, aí eu acreditei que seria uma oportunidade de ter receita para poder formar os atletas. Então, aí criei coragem e isso já faz 30 anos. Maravilha. E aí a gente tá falando né, na época já era o PSTC, né, como que era? Ou foi um outro projeto e depois evoluiu para o PSTC? Olha, nós somos pioneiros. Hoje posso dizer com segurança que nós fomos o primeiro clube empresa no Paraná, tá? Então começou com um projeto chamado Complexo Educacional Esportivo do Brasil SA. O SA era justamente para a gente poder crescer, né, vendendo ações. Só que na época, vamos falar, eu estava na frente do pensamento dos outros, onde a coisa não batia, que hoje está acontecendo naturalmente. Então a gente começou com esse projeto para fazer tudo lá, porque eu tinha sonho de ter até uma faculdade de futebol naquela época, tá? Então ali é uma área de 120 mil metros, onde tem 4 campos de futebol, tem ginásio de esporte, estava tudo estruturado. Só que o dinheiro foi acabando. Sim. E a gente precisava acelerar esse projeto, porque o Campeonato Paranaense já ia começar, tá? Então aí surgiu a oportunidade de a gente se instalar onde está o PSTC, que lá já tinha alojamento, tinha um campo onde nós reformulamos tudo. E isso foi em 95. O nosso projeto começou em 94 e em 95 participamos do primeiro campeonato estadual de juniores, onde eu tive muita felicidade na escolha do treinador, do supervisor, onde que era o pessoal que trabalhou no Londrina. Sim. O Canhoto, que tinha acabado de ser 4º lugar no Brasil na Taça São Paulo. O Ticão junto com ele. E eu arrisquei, né? Falei, já que vamos começar, vamos conversar com quem... Começar bem, né? Começar bem. E graças a Deus o Canhoto comprou a nossa ideia, né? E ele tocou e no fim tivemos um primeiro ano maravilhoso. Foram vice-campeão estadual, fomos vice-campeão na Taça Londrina, que na época era com tudo. E já com revelação de 7 atletas que o Paraná levou, o Paraná Clube, que o Paraná na época era o top do futebol paranaense. Então o início foi muito bom, e daí você deve acompanhar a história do PSTC, que começamos pelo Paraná, onde também no sufoco a gente gasta muito. Aí houve a venda do Reginaldo Vital,
que foi o primeiro atleta nosso, que foi para o Gamba Osaka do Japão, na época num valor muito bom, onde a gente tinha parceria com o Paraná Clube, né, de 50% a 50%. Aí o Paraná começou a nos trazer problema também porque o Paraná começou a entrar em crise. Tá? Aí na época o pessoal do Atlético, que estava em ascendência, nos procurou. Então o Atlético realmente foi o caminho que não fez a gente ser conhecido mundialmente. Tá? Porque depois disso veio o Kleberson, pentacampeão do Kleberson, pentacampeão no mundo. Em 2002. Houve um outro grande negócio, que ele foi vendido para o maior time do mundo, que era o Manchester United na época. Tá? Então aí a coisa começou a andar. Aí depois veio Jadson, Dagoberto, Fernandinho, e aí vai. Hoje, com certeza, nós temos mais de 150 atletas espalhados pelo Brasil em todas as séries, né? Desde a D, C. Então a gente liga a televisão e isso me traz muito orgulho, né? Quando a gente vê que a gente teve participação na vida deles, independente do resultado financeiro. Maravilha. Você falou de alguns nomes importantes, né? Hoje, e aí desde sempre, o PSTC sempre nessa linha de formação de atletas, né? Muito forte, tanto para o Paraná quanto para o Brasil e para o mundo. Você citou aqui o caso do Dagoberto, do Kleberson, jogadores ali importantes do futebol mundial. E hoje, como que está a estrutura do PSTC em relação a esses atletas de formação e também as competições? Vocês hoje competem na Série B do Paranaense. Explica pra gente como é que tá esse momento do PSTC. Bem, eu, na verdade, nunca fui focado no futebol profissional. Eu achei sempre que o caminho do PSTC no futebol seria a revelação de atletas. Porque eu não tenho condição nenhuma de bater de frente com Londrina, com Maringá, nada. Então nós somos um clube que para a gente ter uma arrecadação de bilheteria nunca vai existir. Então, quanto que a gente pode colocar público em campo? 100, 200 pessoas, isso daí, se você fazer as contas, você vai quebrar. Não tenha dúvida. Então, eu não tenho a mínima vaidade de querer participar do campeonato com o intuito de ficar batendo de frente com essas equipes, sabe? Então o que é? A gente foca justamente nas categorias de base. Hoje nós temos desde o sub-13, 14, 15, 16 até 17 anos. Então, por exemplo, eu vou assistir o jogo do nosso profissional. Estou vendo os atletas, não vejo esperança nenhuma de surgir um talento lá do nada. Agora eu vou assistir os treinos, onde eu foco mesmo, dos meninos de 13, de 14, ali você tem direito a sonhar com qualquer coisa. Tá? Então esse é o histórico do PSTC. Maravilha. E com uma história tão bacana, pra gente encerrar aqui, deixa uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, né, que de repente tem o sonho de ser jogador de futebol, ou que de repente tem o sonho de empreender, de mudar de carreira como você fez. Deixa pra gente um recado final pra gente encerrar essa entrevista bacana. Como nós estávamos conversando anteriormente, você tem um sonho de ser narrador esportivo em alto nível, né? Então eu acredito que você tem que continuar com o seu sonho, assim como todas as outras pessoas que aqui estão nos ouvindo, né? Que realmente você só precisa de uma coisa: acreditar. Vai vir turbulência, vai ter dificuldade, mas você não pode desistir. Esse eu acredito que foi o grande sucesso nosso no PSTC. A gente jamais desistiu, sabe? Então esse é o recado que eu posso dizer, que eu fui correr atrás do meu sonho e já tinha mais de 40 anos. Então nunca é tarde.
Tá aí, perfeito. A entrevista de hoje com o Mário Iramina, ele que, né, atualmente está na frente aqui do PSTC, uma carreira brilhante no futebol. Mário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e, ó, conta sempre com os microfones da Mix pra gente divulgar aqui o trabalho do PSTC. Eu que agradeço mais uma vez o espaço concedido, né? E espero que o programa continue bombando, né? E que vocês façam muito sucesso. Maravilha, tá aí, 7 horas e 52 minutos. Vem o Rafa Morientes falando do Tabelando em um Minuto. Tem muita coisa boa ainda aqui no Jornal da Mix. Agora na Mix, Tabelando em um Minuto, com Rafael Morientes. Oferecimento Cassino.bet. Desperte seu lado jogador. Deixa comigo. Quer se informar em apenas um minuto? Quinta-feira de muito futebol, deixa com Rafa Morientes. Bom, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 5ª rodada em Novo Horizonte. O Novo Horizontino recebendo o Atlético Paranaense, o Atlético de Curitiba. Pela Copa Libertadores, Central de Córdoba da Argentina contra o Deportivo Táchira da Venezuela. O Bolívar, na Bolívia, recebendo o Palmeiras. O Bahia encara o Atlético Nacional da Colômbia em sua casa, na Arena Fonte Nova. E no Paraguai tem Cerro Porteño e Sporting Cristal, time peruano, mas que tem o brasileiro Casonati, ex-Maringá, ex-Santos. Copa Sul-Americana, Godoy Cruz e Grêmio, jogo na Argentina, jogo difícil. Grêmio com a estreia do Mano Menezes. Corinthians e Racing, na Neoquímica Arena, Racing do Uruguai. Palestino recebe o Cruzeiro no Chile, tem Deportes Iquique também no Chile contra o Cienciano do Peru e Universidade Católica medindo forças com Defensa e Justiça, que é da Argentina. Tabelando em um Minuto, com Rafael Morientes. De volta a qualquer momento na Mix. Oferecimento Cassino.bet. Desperte seu lado jogador. Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Tá aí, 7 horas e 54 minutos, eu, Rafa Morientes, pedindo passagem por aqui no Tabelando em um Minuto. Muito obrigado pelas suas informações, Rafael Morientes. Ele falou aqui dos jogos que irão acontecer e a gente dá uma passadinha rápida nos jogos que aconteceram ontem, tá? Teve brasileiro na Libertadores e na Sul-Americana. Ontem o Bucaramanga, né, foi o último jogo de ontem, né? Começou, na verdade, ontem e terminou hoje, né? Começou às 11 horas da noite esse jogo. Bucaramanga e Fortaleza ficaram no 1-1 e o Fortaleza quase toma o segundo gol, né? No finalzinho ali, perdeu uma oportunidade o jogador do Bucaramanga, mas ficou no 1-1, Fortaleza fora de casa jogando e empatando, levando um pontinho para casa. Quem não se deu bem foi o Botafogo, que perdeu pro Estudiantes com frango do John, tá? Então, teve frango ontem na partida entre o Botafogo, um gol esquisito, um gol feio, mas o Estudiantes não tem nada a ver com isso, levou os 3 pontos para casa, o Estudiantes. Tem aqui também, olha, o Barcelona, o São Paulo enfrentando a equipe do Libertad Paraguai, né? O São Paulo fora de casa conseguiu um bom resultado, 2-0, mais um gol do Ferreirinha, coitado do craque Neto, 2-0 para a equipe do São Paulo. E a gente tem também hoje alguns jogos, tá? Então temos Bolívar e Palmeiras, Bahia e Atlético Nacional. O jogo do Palmeiras 19 horas, do Bahia às 21. Temos também aqui Central Córdoba e Deportivo Táchira, tá? Jogo importante para a equipe do Flamengo acompanhar. E temos também o Cerro Porteño e o Sport Cristal hoje às 21h30. Jogo acontecendo aqui na Sul-Americana, na Libertadores. Na Sul-Americana, a gente traz alguns outros jogos para você que aconteceram ontem. Por exemplo, Vitória ontem perdeu para a equipe do Cerro Largo, tá? E hoje tem Corinthians em campo. Então, temos aqui, olha, Vitória perdendo por 1-0 para a equipe do Cerro Largo. A gente tem aqui o Caracas, que enfrentou a equipe do Atlético Mineiro e ficou no 1-1. Tivemos União Espanhola e Fluminense também, jogo que ficou no 1-1. No finalzinho, o Fluminense empatou o jogo. E hoje temos Corinthians e Racing às 19 horas. Temos Palestino e Cruzeiro às 21h30. Ou seja, temos bastante jogos aqui
né, de brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Sem falar nos outros jogos aqui, Deportes Iquique Cienciano e Universidade Católica e Defensa e Justiça, tá? Esses são os jogos que acontecem hoje. Falar do Londrina rapidamente, tá? O Londrina treinou ontem no Estádio do Café em preparação para o clássico pela Série C, clássico aqui do interior do Paraná. Então o Londrina treinou na manhã de ontem no Estádio do Café, visando o confronto contra o Maringá em casa no sábado pela Série C. O treinamento da quarta-feira foi o segundo da semana, visando esse clássico regional para se manter na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Então os atletas do Londrina realizaram atividades físicas no gramado do Café, treino com bola. No elenco a dúvida é o atacante Pablo, que sofreu um entorse no tornozelo e foi desfalque contra o Floresta no último domingo. Segundo a assessoria do Londrina, o atacante já está realizando transição e deve voltar aos treinamentos hoje, tá? Então, se tudo correr bem, a expectativa é de que Pablo esteja à disposição para o clássico no VGD. Entre as opções ao camisa 9 está o atacante Edson Carius, que foi titular diante do Floresta e ainda não tem gols pelo Tubarão. Já o atacante Thiago Teles realizou um trabalho regenerativo, não treinou na manhã desta quarta-feira. O Londrina também anunciou nessa semana mudanças na comissão técnica. O auxiliar técnico Daniel Azambuja deixou o clube, dando lugar ao técnico do time sub-17 do Tubarão, Hugo Chacon, que será o novo auxiliar direto do comando do Claudinei. Chacon chegou ao Viceleste em 2024 na equipe sub-17 e o comandante tem experiência nas categorias de base e também no futebol profissional em campanhas vitoriosas como o Campeonato Potiguar em 2021 pelo Globo Futebol Clube do Rio Grande do Norte. Para a partida contra o Maringá, os ingressos já estão à venda e a expectativa é de casa cheia no VGD. A proximidade é um triunfo para o Tubarão no estádio, que voltou a receber partidas oficiais depois de 9 anos, tá? E destaque aqui para a equipe do Londrina, que não abaixou que deixou o mesmo valor, não aumentou o valor para a torcida do Maringá, ou seja, a expectativa é de casa cheia e também de que torcedores do Maringá estejam nessa partida importante para as duas equipes, mas obviamente a gente torce para que o Londrina consiga um bom resultado e saia com a vitória e se mantenha líder na Série C do Campeonato Brasileiro. Gente, não tenho tempo para mais nada, só para agradecer o carinho da sua audiência. A você, ouvinte do Jornal da Mix, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha só, amanhã estaremos aqui a partir das 7 da manhã com muita informação e prestação de serviço. E agora você pode continuar na programação da Mix com muita música boa, prestação de serviço, prêmios e muita informação para você, tá certo? Continue aqui no melhor Mix do Brasil. Ótima quinta-feira para você. Você ouviu Jornal da Mix, de volta amanhã, às 7 da manhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.